E vamos agora abrir espaço para as notícias do Grande ABC. Começamos com a nossa sala de entrevista. Uma denúncia de fraude na Câmara Municipal mobiliza servidores e parlamentares. O Sindicato dos Servidores do Grande ABC, em campanha salarial, acusa aí o uso irregular da tribuna livre após encontrar as vagas preenchidas antes do horário oficial. Segundo a entidade, houve acesso antecipado ao prédio para obstruir a participação popular. Em protesto contra o suposto ataque à democracia, a bancada do PT ocupou as tribunas em apoio à categoria. O impasse interrompeu a sessão e gerou forte manifestação no Legislativo. Para tratar sobre esse assunto, recebemos em nossa sala de entrevistas no DN2 dessa sexta-feira a querida vereadora do PT, a Ana Anice, que já está conectada. Muito boa tarde, Ana. Seja bem-vinda, vereadora, e obrigado por atender ao nosso pedido numa sexta-feira santa. Que imbróglio, hein? Lá na Câmara? Conta pra gente. Bem-vinda. Pois é, boa tarde. Quero cumprimentar também os ouvintes da Guardiã da Notícia, agradecer pelo convite. Ocorre que na Câmara Municipal a gente tem um mecanismo lá da Tribuna Livre, que toda quarta-feira pode falar até 3 munícipes com temas variados, levando a pauta, uma pauta pública ou algum tema que queira abordar os parlamentares. E ocorre que a categoria dos servidores públicos estão em campanha salarial, a data base deles é do mês de março, e desde a semana passada que eles têm tentado utilizar a tribuna da Câmara, não só eles, mas teve os estudantes também tentaram usar a semana passada, e ocorreu que chegaram a galera bem antes, 5 horas da manhã, segundo informação, e se inscreveram, ocuparam todas as vagas, são 3 vagas. E nesta quarta-feira, o que a direção do sindicato fez? Eles dormiram em frente à Câmara para poder garantir o seu direito à fala na tribuna. O que ocorre é que na hora de fazer a inscrição, milagrosamente, ninguém sabe exatamente o que houve, mas já havia 3 pessoas inscritas e que não passaram ali pelo mesmo portão, que eles estavam, segundo a denúncia da direção do sindicato, essas pessoas devem ter entrado por um outro espaço, com alguém que tem acesso, e já estavam inscritas antes mesmo do horário. E isso nos causou uma forte indignação, revolta por essa suposta fraude ao regimento interno, a resolução que regulamenta essa fase da sessão. Portanto, em apoio à categoria, nós, da bancada do PT, eu, Ana do Carmo, o Getúlio do Amarelinho, o vereador Ananias Andrade, ocupamos a tribuna, porque o que ocorreu ali é algo que não é legítimo. Agora, vereadora Ana Anice, já sabem exatamente quem está por trás dessas inscrições fantasmas, porque se ficaram de madrugada e quando chegar já estava sido feita a inscrição, ou isso foi feito internamente, ou foi feito um dia antes, quebrando aí as regras para as inscrições. Já se tem ideia quem são os autores dessas inscrições, quem está por trás de tudo isso? Exatamente, a gente não sabe, né? Se desconfia, claro que deve ser alguém da base do governo, que deve ter feito isso, entrado com essa turma e feita a inscrição, inclusive gerando um grande constrangimento, inclusive para essas pessoas, um idoso, uma mulher grávida, que eu inclusive servi um chá para ela, devido ao tumulto, a forte manifestação dos servidores públicos, a revolta que eles estavam, causou ali um certo constrangimento, e eu até dei um chá para essa mulher, enfim, né? A gente, de fato, não sabe. Alguém da base do governo fez isso, que rompeu praticamente aí com um processo democrático. Sim. Agora, vereadora, não existe como vocês, numa união, a senhora do PT e outros vereadores, pressionar
a quem é o responsável por essas inscrições, para que eles mostrem quem está fazendo e quando eles estão fazendo. Ainda que, pelo que eu visto, vocês não são maioria na Câmara, porque parece que o governo tem controle sobre isso, principalmente o presidente da Câmara, mas vocês não têm força política para intimá-los a mostrar quem são essas pessoas inscritas e como elas foram inscritas e quando elas foram inscritas, ou não existe no regulamento nada que dê força para vocês, para que vocês possam tomar essa atitude? Bom, a gente cobrou muito dos nobres pares, da presidência da Câmara, cobramos uma resposta, infelizmente não veio, e aí o recurso que nós encontramos foi de ocupar as duas tribunas. Mas mesmo assim, eles estavam tão determinados a fraudar o processo que colocaram os munícipes para usar o microfone da mesa diretora. Bom, em algumas cidades do interior que eu acompanho, é normal que nas proximidades desses aumentos salariais, os próprios sindicatos procurem não só o presidente da Câmara, como o próprio prefeito, para já discutir umas bases, alguns itens. Não seria o caso, então, do sindicato já procurar diretamente o poder público, o prefeito, envolvendo até Ministério Público, se for o caso, dada a dificuldade que vocês estão atravessando? Não existe nenhuma possibilidade desse diálogo paralelo? Não, o sindicato tem procurado o prefeito, sim. Inclusive, tem uma mesa de negociação. No entanto, na semana passada, houve uma assembleia da categoria. A proposta do prefeito foi rejeitada e mesmo o prefeito tendo a sua proposta rejeitada, ele encaminhou para a Câmara um projeto de lei com a sua proposta para ser aprovada, o que causou ainda mais revolta nos servidores públicos. Vocês interromperam a última sessão aí que gerou essa manifestação em relação a isso. E como é que ficou a situação? Vai ter uma outra sessão onde vai ser podido discutir isso ou a coisa vai ter que ser feita de uma outra forma? Tem já algum sinal, uma luz no fim do túnel? Na próxima quarta-feira tem sessão novamente na Câmara, a gente vai estar acompanhando a discussão do sindicato, vamos acompanhar a inscrição dos munícipes e vamos fiscalizar para que não ocorra mais esse tipo de fraude. Bom, eu vejo que se não tiver jeito, vocês vão ter que procurar uma medida judicial por meio de uma liminar para conseguir a obrigatoriedade de ter o espaço na tribuna livre para poder falar. Eu acho que essa vai ser a última instância. Nós aqui da Guardiã, vereadora, deixamos os microfones abertos para que vocês possam se manifestar, fazer os seus pedidos ou tentar, já que não consegue expor na tribuna livre, pode tentar fazer por aqui ou por outros meios, mas é uma situação difícil, porque nós estamos falando dos servidores. E num momento tão difícil, março já acabou, nós já estamos em abril, nada decidido, e a gente sabe que não é fácil. A vida, não só do servidor, do trabalhador brasileiro, com o galope da inflação, tudo aumentando, você não ter reajuste e com uma carga de cobrança e de trabalho muito grande, aí fica difícil realmente, né? Mas, vereadora, estamos aqui, o que a gente puder ajudar. Na verdade, passou um reajuste para os trabalhadores. É o que eu disse, o prefeito apresentou uma proposta de um reajuste salarial de 4,36, sendo 2 agora e 2,36 só em outubro, mas não teve concordância da categoria na forma de pagamento, de dividir em 2 parcelas o reajuste. E mesmo assim, não tendo concordância da categoria, o governo enviou o projeto de lei para a Câmara e ele foi aprovado. Inclusive, com manobra para a bancada do PT não conseguir discutir esse projeto. Teve outra manobra que nós não conseguimos discutir o projeto. Realmente é difícil porque as contas dos trabalhadores, a correção não é dividida em 2 vezes, ela vem de uma vez só. O próprio IPTU, por exemplo. Seria justo, então, pegar o carnê do IPTU, do reajuste do ano passado para este ano e dividir em 2 vezes. Quem parcelar, paga nas primeiras parcelas um reajuste e nas restantes as outras. Mas não é assim que funciona.
Você tem que aplicar de uma vez só, é um direito Verdade. adquirido, é um direito justo dos trabalhadores, portanto, eles precisam. Vereadora Ananice, suas considerações finais e, mais uma vez, muito obrigado por usar aqui os microfones da Guardiã para falar sobre um assunto tão sério de interesse de todos os funcionários públicos aí do ABC, né? Os servidores estão precisando mesmo desse reajuste e é preciso que São Bernardo reveja essa questão. Suas considerações finais, vereadora? Primeiramente, quero agradecer a você pelo espaço, agradecer a Guardiã da Notícia, principalmente pela seriedade do jornalismo, sendo neutra e abrindo espaço para a gente falar sobre as questões públicas aqui, o que ocorre na Câmara Municipal aqui na cidade de São Bernardo do Campo. Então, muito obrigada. E assim que tiver necessidade, a gente volta a procurar a Guardiã da Notícia novamente. Vamos trabalhar afinco para que os serviços públicos aqui da cidade de São Bernardo do Campo, o servidor público seja respeitado e o serviço público seja cada vez de melhor qualidade para atender a demanda da nossa população. Vereadora, eu já vou até deixar a Kathleen Costa, que conversou com a sua equipe de assessoria, a nossa produtora e jornalista aqui, que fez o contato sobre esse assunto, já vai ficar incumbida aqui de ficar em contato com vocês, porque nós queremos saber o desenrolar disso. A gente sabe que vai ter uma próxima sessão, quem está nos acompanhando vai querer saber o que aconteceu. Então a senhora já é convidada a voltar depois dessa reunião para falar o que aconteceu. Se vocês conseguiram ou não, a Kathleen já tem os contatos, ela vai fazer toda essa ponte para que a senhora volte falando o resultado da próxima sessão, se vocês tiveram sucesso ou ainda não. Mas nós queremos saber e o nosso público também. Vereadora Ananice, muito obrigado, feliz Páscoa e que vocês consigam resolver essa questão. Muito obrigado, viu? Obrigada, igualmente. Até mais. Essa foi a vereadora Ananice do PT, vereadora por São Bernardo do Campo, falando aí sobre a denúncia de irregularidades na tribuna livre da Câmara.